Despertar para não morrer. Vamos ler o texto do capítulo 1, dos versículos de 1 a 11. Acompanhe bem a leitura do texto de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até aí, irmãos. Nossa igreja, ela está se preparando para celebrar 60 anos de existência aqui em São José dos Campos. Há um texto bíblico que diz: se esta obra vem de Deus, ela vai permanecer. E nós já temos provas suficientes para dizer que essa igreja vem de Deus. Porque há 60 anos ela tem abençoado pessoas, vidas, edificado corações, transformado e levado à conversão muitas outras famílias. Essa igreja também tem plantado novas igrejas ao longo da sua história. Então nós agradecemos e louvamos a Deus pela existência deste lugar maravilhoso que nós devemos amar com todas as nossas forças, porque aqui estamos e aqui servimos ao Senhor. No entanto, nós podemos pensar o quanto que é bom a existência dessa igreja, mas fazermos um comparativo com os modelos de igrejas que existiram no passado, e a gente pode observar e aprender como se deve e como não se deve agir para a gente permanecer numa igreja que continue viva e atuante.
Para a gente analisar isto, nós temos que entender o paralelo que dá para ser feito sobre a igreja. Porque a igreja, se nós pensarmos de uma maneira profunda e bíblica, ela na verdade não tem a ver com as paredes, ou com os tijolos, ou com o lugar. A igreja são pessoas. A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja, ela veio e se estabeleceu quando Cristo, na sua soberana e maravilhosa sabedoria, invadiu a terra e com seu amor eterno nos comprou com o seu sangue, e através da sua morte e ressurreição, e o nosso aceite dessa situação de Deus em direção a nós, nós então encontramos a vida em Cristo, e a vida em Cristo nos tornou igreja de Cristo. Então você é igreja de Cristo. Cristo habitou entre nós. E o que eu quero dizer, meus amigos, meus irmãos, é o seguinte, é que nós estamos, na verdade, vivendo tempos difíceis, onde muitas coisas estão acontecendo, e muitas pessoas frequentando uma igreja, mas frequentando uma igreja, um lugar chamado igreja, mas não sendo igreja. A questão é que nós estamos numa grande guerra e a situação atual, os argumentos que nós temos de como nós devemos ser ou parecer, de que maneira que eu pareço hoje? Eu pareço como alguém que é servo de Cristo, alguém que é igreja de Cristo? Então, há muitas coisas sendo oferecidas a nós nos tempos de hoje, e em contrapartida nós temos a palavra de Deus. As coisas oferecidas a nós nos tempos de hoje estão dizendo e ditando para nós a maneira como nós devemos viver e agir, a cultura que nós devemos adquirir, e por onde nós devemos caminhar, e o que está sendo apresentado a nós está indo e batendo de frente com o que a palavra de Deus está dizendo para nós fazermos. Então, se nós temos uma situação de um status quo, mostrando para nós o que nós devemos fazer, há também uma outra situação que vem na nossa direção, e que se chama a palavra de Deus, e que está dizendo para nós a forma como nós devemos viver. E nesta guerra de Cristo contra a cultura atual, parece que a igreja, nos tempos de hoje, está muito aquém do que deveria ser. Porque hoje muitos estão tendo, em sua grande maioria, um comportamento parecido com o modelo do mundo, mais com o modelo do mundo do que com o modelo de Deus e de Cristo. Eu creio, irmãos, que é tempo da gente despertar. Porque se assim não acontecer, a igreja, ela vai estar caminhando para um movimento de caos e descaso e a consequente morte. A palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito Santo que está em vós. Então é possível eu ser um crente, mas ser um crente morto. É possível eu estar dentro de uma igreja, mas eu estar morto dentro de uma igreja. Porque outras coisas ocupam a minha vida e a igreja já não é mais importante para mim. Outro dia eu encontrei alguém que frequentava a igreja, que participava, e me disse exatamente isso: eu não sinto necessidade de estar na igreja, de ter comunhão com as pessoas. Então, isso me chocou um pouco, mas eu fico pensando, por quê? Qual a razão?
porque outras coisas estão ocupando o coração. Por isso é preciso despertar para não morrer. É preciso parar um pouco, e a igreja, que somos nós, quando Cristo voltar, Ele vai buscar a igreja, e o texto diz que Ele vai buscar, que Ele vem para buscar a igreja. E eu quero fazer então um pouco paralelo dessas 7 igrejas que estão aí, mas é muito rápido, porque com a nossa própria vida. Essas 7 igrejas da Ásia Menor, elas são conhecidas como as igrejas do Apocalipse e que estão mortas. Restam lá naquela região, onde estão essas igrejas, apenas ruínas de um passado glorioso, de um momento que aconteceu. As glórias daquele tempo distante, meus irmãos, estão, na verdade, cobertas de poeira, sepultadas debaixo de pesadas pedras, e hoje, nessa mesma região, nós temos menos de 1% de cristãos, aonde estão estas igrejas lá do Apocalipse. Então, diante disso, uma pergunta lateja na nossa mente. O que faz, na verdade, uma igreja morrer? Quais são os sintomas da morte que ameaçam a igreja ainda hoje? E eu gostaria de que os irmãos pensassem sobre isso. É importante a gente despertar para não morrer. A igreja, em primeiro lugar, a igreja ela morre, sabe quando? Quando ela abandona a palavra de Deus, ela morre. Quando há um distanciamento da palavra, outras coisas vão parecer melhor do que a palavra de Deus. Algumas igrejas da Ásia Menor foram ameaçadas pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, pelas heresias, e foi o caso da igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, que eles abriram a guarda, eles abriram os portais, eles abriram a guarida deles para uma perniciosa doutrina chamada doutrina de Balaão. E se corromperam com essa teologia de Balaão. Balaão foi um homem que ele induziu o povo a um culto pagão, à prostituição e à adoração e à adoração de outros deuses e idolatria. Então aquele povo aderiu a isso. Uma igreja, ela muitas vezes não tem um antídoto para resistir a nenhum tipo de apostasia, se ela abandona a verdade, se ela abandona a palavra de Deus. Se você não conhece a Bíblia, qualquer um te engana nos tempos de hoje. Qualquer pessoa, qualquer seita, qualquer religião que venha, que pareça aparentemente boa, entre aspas, ela vai envolver o teu coração quando você não tem conhecimento da palavra de Deus. Hoje as pessoas se enganam facilmente por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então nós temos visto estes sinais de morte em muitas igrejas na Europa. Você sabe que na Europa, América do Norte e também aqui no Brasil, mas mais Europa e América do Norte, há templos que viraram boate. Há templos que se tornaram casas de prostituição. Hoje, templos onde pregadores famosos como John Wesley, Whitefield, pregaram. Hoje, são lugares onde se tornaram casas de piscinas, massagem. Porque a igreja morreu. Algumas denominações históricas também acabaram. Por causa do quê? Do liberalismo.
por causa do misticismo. E aí abandonaram a sã doutrina. Há coisas que a Bíblia nos diz para a gente não fazer e a gente faz do mesmo jeito. Há diretrizes da palavra de Deus que estão vindo na nossa direção, mas muitas vezes não estamos prestando atenção nisso e o resultado é inevitável. O esvaziamento das igrejas. Nós temos dois fenômenos. O esvaziamento das igrejas e o crescimento numérico, por outro lado, de muitas igrejas. Mas um crescimento sem compromisso, muitas vezes, com a verdade e com a santidade. Então, nós temos que prestar atenção, meus irmãos, porque o que está acontecendo é que quando a igreja ela abandona a palavra de Deus, ela está fadada à morte. Mas uma segunda coisa é que quando a igreja cede aos encantos e expressivas distrações do mundo, ela morre. A igreja de Pérgamo estava dividida entre a fidelidade a Cristo e o seu apego ao mundo. A igreja de Tiatira estava tolerando a imoralidade sexual no meio da igreja, entre os membros, e na igreja de Sardes não havia, na verdade, heresia e nem perseguição, mas a maioria dos crentes lá estavam com as suas vestiduras contaminadas pelo pecado. Uma igreja que está tentando viver como igreja, mas querendo absorver as coisas que estão aí fora, está fadada à morte. Então eu posso dizer que ser cristão hoje é mais difícil do que se imagina. Estamos sendo pressionados a termos um cristianismo superficial, a termos um cristianismo que está fadado, na verdade, a um comportamento que, se não prestarmos atenção, se não tomarmos uma atitude, nós vamos morrer. E a palavra de Deus diz que lá o candeeiro foi apagado e removido. Mas uma terceira questão é que a igreja, ela pode morrer também. E eu quero voltar apenas um pouco aqui, ainda neste ponto aqui, dos encantos expressivos, distrações. Eu ouvi na reunião do nosso presbitério um rapaz dizendo sobre um absurdo. A gente está vendo tantos absurdos, mas hoje tem uma igreja em São Paulo que está oferecendo às pessoas o kit de beleza da Rainha Esther, para você adquirir. Né? Então, são doutrinas que estão vindo para a igreja, que as pessoas não estão perguntando, mas espera aí, isso daí é certo? Isso daí é errado? O que isso aí tem a ver? Hoje tem uma porção de invenções dentro da igreja que estão oferecendo às pessoas, fazendo o mercado livre. Hoje, se você quiser, você entra no mercado livre lá e você vai encontrar um monte de bugiganga religiosa para você se satisfazer espiritualmente. Para se satisfazer espiritualmente, você só precisa de uma coisa, de Cristo Jesus no seu coração e da palavra de Deus. Não é mesmo? Somente isso, porque isso edifica a sua vida. Isso transforma você. Isso muda o seu contexto. Isso te torna um cristão verdadeiro. Então nós precisamos despertar para não morrer. Atentarmos para o que está ao nosso redor. Porque tem gente que vai no supermercado da fé. Pega o seu carrinho e gostei desse daqui, gostei daquele outro, e pega aquele outro. Não tem compromisso. Porque falta conhecimento da palavra de Deus.
Mas uma igreja, ela morre quando a igreja não enxerga a sua própria decadência espiritual. Ela morre. A igreja de Sardes olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma. Se você ler o texto, você acha até engraçado. Ela se dizia uma igreja viva, enquanto, aos olhos de Cristo, ela estava morta. A igreja de Laodiceia, ela considerava rica e abastada, quando, na verdade, ela era pobre e miserável. Eu diria para os irmãos que o pior doente é aquele que não tem consciência de que, ou da sua enfermidade. Uma igreja, ela nunca está tão à beira da morte como quando ela se vangloria diante de Deus pelas suas pretensas virtudes, por aquilo que ela acha que está fazendo. Então, quando a igreja não consegue enxergar a própria decadência espiritual, ela morre. Quando a gente não consegue olhar para nós mesmos dizendo, Senhor, eu preciso da tua misericórdia, da tua graça, me torne uma pessoa humilde, eu não quero me tornar soberbo, eu quero, Senhor Deus, olhar para o Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor tem a me oferecer, porque é isso que o Senhor quer de mim, e eu tenho sim uma decadência espiritual, eu preciso olhar para a minha interioridade, ver o que há de errado comigo, checar a minha vida e dizer, aqui está o meu pecado, porque alguém disse também, né, perdoa, né, o presbítero Josiel estava lá ontem, perdoa nossa multidão de pecados. Não é assim que se ora. Você dá nome aos bois. Senhor, me perdoa esse pecado. Quando é para falar do pecado, a gente não fala. É bom falar do pecado do outro, né? Você viu o que o outro fez lá? Mas nós não conseguimos olhar para nós mesmos. E às vezes nós precisamos parar e dizer, Senhor, o meu pecado é este. Eu quero me santificar, eu quero me consagrar, eu quero, ó Deus, colocar a minha vida no teu altar, porque a partir de hoje, Senhor, eu não vou mais conduzir a minha vida nessa direção, eu quero consagrar o meu coração ao Senhor, porque o Senhor é tudo para mim. Eu não quero morrer, Senhor. Eu quero avivar o Espírito Santo que está dentro de mim. Então eu preciso checar a minha vida, ver a minha própria decadência espiritual e dizer, Senhor, começa de novo. Eu quero, Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu quero então ser abençoado por Ti. Mas a igreja morre também quando a igreja não associa doutrina com a vida. Quando ela não associa doutrina com a vida, ela morre. A igreja de Éfeso foi elogiada por Jesus, pelo seu zelo doutrinário, mas ela foi repreendida por ter abandonado o primeiro amor. Tinha doutrina, mas não tinha vida. Sabia tudo sobre Bíblia, sobre os contextos, mas a vida dela não apresentava o Deus que ela dizia que cria. Tinha uma tradição, mas não tinha prática. Hoje, acho que foi a Márcia me trouxe um envelope aqui, de uma doutrina que chegou lá no prédio dela, de uma carta, está até aqui. Uma carta que está escrita à mão. E nessa carta, a pessoa faz a pergunta, você já se perguntou, é a morte o fim de tudo? E descreve o que ela quer dizer aqui. Mas é uma igreja que chegou à porta dela e fez da melhor maneira possível. Não fez através do computador, mas foi muito pessoal essa carta.
e mandou aqui um folhetinho para que ela pudesse frequentar o seu lugar lá, mas estava apresentando uma mensagem de Deus. Eu fico imaginando, meus irmãos, que às vezes nós precisamos sair da teoria para a prática, de anunciar o Cristo com amor, de olhar para o próximo, de olhar para o lado, de se embrenhar mais no contexto daquele que precisa, de olharmos para a igreja e falar, olha, eu vou visitar aquele irmão tal, ele parece tão triste, ele parece tão caído, eu vou perguntar, vou fazer um telefonema para ele. Eu vou abraçar aquela pessoa, chegou na igreja, eu percebi que algo parecia que não estava bem lá na sua casa. Pelo menos eu vou perguntar, quem sabe eu posso orar com este irmão. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha prática. Tinha uma boa teologia, mas não tinha vida piedosa. Jesus, então, ele ordenou à igreja a se lembrar de onde tinha caído, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Então, meus irmãos, se a doutrina é a base da vida, a vida precisa ser a expressão da doutrina. As duas coisas não podem viver separadas. Uma igreja viva tem doutrina, tem vida, tem tradição e tem piedade, e ela não morre. E em último lugar, uma igreja morre quando ela não tem perseverança no caminho da santidade. As igrejas de Esmirna e Filadélfia foram elogiadas por Jesus. E não receberam nenhuma censura. Mas num dado momento, lá nas dobras do futuro, essas igrejas também se afastaram da verdade. Perderam a sua relevância. Então, não basta começar bem. É preciso terminar bem. Tem gente que começa muito bem a carreira cristã, começa muito bem. Agora, nesse ano, começo do ano, fiz um voto, vou começar, e vai. Quando chega ali no meio do ano, ele já está meia boca, quando ele já está meio apagadinho lá no final do ano. Para tentar começar de novo o outro ano. Então, nós precisamos de perseverança no caminho da santidade. Santidade se procura todo dia. Através de oração, através de leitura da palavra, através de compartilhar, através de buscar pessoas novas ao contexto do convívio de Cristo. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Nós falhamos muitas vezes, meus irmãos, quando passamos o bastão da verdade para a próxima geração. Um recente estudo revela que a terceira geração de uma igreja já não tem mais o mesmo fervor da primeira geração. Então, é preciso não apenas começar a carreira, mas terminar a carreira e guardar a fé. É tempo, meus irmãos, de pensarmos sobre isso. Como será a nossa igreja presbiteriana de São José dos Campos nas próximas gerações? Que tipo de igreja deixaremos para os nossos filhos e para os nossos netos? Uma igreja viva ou uma igreja morta? É tempo de despertar para não morrer. Que Deus abençoe sua vida. Que nessa noite nós nos levantemos. A semana vai nascer, mas você nasça com perseverança no coração. E diga, Senhor, a minha semana
será a tua semana. A inteligência que o Senhor me deu, a competência que o Senhor me deu, a graça que o Senhor me deu de um trabalho, de realizar alguma coisa, eu oferecerei tudo ao Senhor. E aquilo que eu fizer, Senhor, que seja para a glória do teu nome. E que pessoas sejam beneficiadas daquilo que eu for fazer nesta semana. Que pessoas conheçam o que eu já conheci, a beleza que há em Cristo. E possamos deixar, sim, para as novas gerações, uma igreja sempre viva. Que Deus nos abençoe. Amém.